Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Como prometido, estou fazendo uma aula extra na véspera da nossa avaliação. Será segunda-feira. Espero que todo mundo esteja junto, esteja fazendo os exercícios da lista, né? A ideia hoje é resolver 4 exercícios, um de cada área, para vocês. Eu peguei alguns exercícios que eu acredito que sejam os mais que podem gerar mais dúvidas, tá? Então a gente vai fazer esses exercícios aqui nessa aula, que eu creio que não será muito comprida, tá? E vocês podem tirar algumas dúvidas que podem ter aparecido para resolver esses exercícios aqui, tá bom, gente? Então, não podemos esquecer, sempre lembrando, avaliação segunda-feira, a entrega da atividade experimental, mais a lista de exercícios, que já tem um caminhozinho lá para postar lá no Cigar, que vocês podem postar desde agora também, sem problema nenhum, tá? Quem já terminou a lista, inclusive. Pode postar no Cigar lá e deixar tudo prontinho, né? Que aí, daqui a 2 semanas, termina tudo e tu já te encontra de férias. Tranquilo, gente? Bom, então vamos lá, né? Resolver alguns exercícios dessa lista, né? Eu peguei alguns que eu considero que podem surgir maiores dúvidas aí, né? Então nós temos esse exercício aqui, esse primeiro exercício, que diz assim, um calorímetro de capacidade térmica. Opa, capacidade térmica, que não lembra, é massa vezes Czinho, né? E isso aqui, para esse cara, a capacidade térmica geralmente é utilizada para substâncias, não para substâncias, mas para objetos, né? Nós não estamos falando de uma substância, nós estamos falando de um objeto. Nós podemos usar a capacidade térmica, no caso o objeto aqui é o calorímetro. Esse calorímetro tem 6 calorias por grau Celsius, tá? E contém uma massa, esse cara. Opa, um pouquinho. Se é calorímetro, ele não tem massa, tá, gente? Por causa que ele já tem a capacidade térmica dele. Mas então, nós temos esse objeto que eu vou chamar assim, ó, do calor envolvido no calorímetro, eu vou chamar de QC, tá bom? Para deixar bem explícito, porque a gente vai considerar a condição de equilíbrio térmico aqui para resolver esse exercício. Aí nós colocamos uma massa de água. Uma massa de água de 80 gramas. Então nós temos uma massa de água de 80 gramas aqui. Todo mundo sabe que o calor específico da água é 1 caloria grau Celsius. Desculpa, já estava errando a unidade aqui, né? Até deu uma travada por causa que eu escrevi, eu achei estranho, né? Porque é 1 caloria grau Celsius. Tá? E essa água está a uma temperatura inicial de 100 graus. 100 graus Celsius, tá? Opa, desculpa, gente. Desculpa. Tanto o 100 graus Celsius é o bloco metálico que eu vou colocar depois, né? No caso, a água está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá? Juntamente com o calorímetro, tá? O calorímetro também tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius que está com a água. Beleza? Essa é a temperatura inicial deles. Aí a gente põe um bloco metálico, eu vou chamar, tá, gente, só para salientar aqui, eu vou chamar isso aqui de Q de água, o Q da água. E aí nós temos um bloco metálico, tá, um bloco metálico de capacidade térmica também, isso aqui do bloco, vou botar Q de B, C de B de bloco, né? E esse cara aqui tem 60 calorias de capacidade térmica por grau Celsius, né? E esse cara sim, eu tinha lido errado, né? Esse cara sim ele tem 100 graus Celsius de temperatura inicial. O que foi? E esse cara aqui eu vou chamar de Q do bloco, tá? Q do bloco, então nós temos o QA, QB e QC. Eu vou botar aqui em vermelho, ó, para destacar que esse aqui é o do bloco, esse aqui é da água e esse aqui é da capacidade térmica do calorímetro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se verificou que a temperatura final desses carinhas aqui é 50 graus. 50 graus Celsius. A pergunta é, qual é a quantidade de calor perdida para o ambiente dentro desse processo? Tá? Então, quanto de calor foi jogado para o ambiente neste processo de calor que foi envolvido aqui dentro desses sisteminhas aqui? Como é que a gente vai fazer esse exercício? Pessoal, condição de equilíbrio térmico, mas agora condição de equilíbrio térmico que envolve o ambiente. Este é o grande lance desse exercício. Nós temos o calor envolvido pelo calorímetro, nós temos o calor envolvido pela água, nós temos o calor envolvido
pelo bloco e nós temos o calor que será jogado no ambiente. E tudo isso tem que ser igual a zero. É a condição de equilíbrio térmico. Quem a gente está querendo descobrir? Esse cara aqui. Esse cara aqui que nós queremos descobrir. Tranquilo? Então vamos resolver, tá? Quem é o calor do calorímetro? O calor do calorímetro é o Czão vezes variação de temperatura dele, né? Czão do calorímetro. Quem é a água? A água é mczinho delta teta, certo? De temperatura. Quem é o do bloco? O bloco também é capacidade térmica. Então esse aqui é do C do bloco vezes a variação de temperatura desse bloco mais a quantidade de calor que vai para o ambiente. Isso aqui é igual a zero. Vamos substituir os valores? Olha só como é que fica fácil. Então eu tenho 6, eu vou botar aqui, ó, 6 vezes. Qual é a temperatura final? 50. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? 20. Mais qual é a massa de água que eu tenho? Né? Eu tenho 80 gramas de água. O calor específico da água todo mundo já conhece, é 1. Vezes a temperatura, que é 50 menos 20 também aqui. Tá? Mais o bloco que tem 60 calorias, vezes a variação de temperatura dele, que vai ser 50. Desculpa, gente, aqui 50 menos 100, que era a temperatura inicial dele. Final menos inicial, sempre, né? Vocês não se esqueçam disso. Que é igual, que é igual a zero, não, né? Eu tenho que botar ainda o calor que é cedido para o ambiente, né? Mais o que de ambiente que nós temos aqui, que é o que eu quero descobrir, né? É a grandeza física envolvida que nós precisamos descobrir. Então, como é que fica essa historinha aqui? Fica 6 vezes 30 mais 80 vezes 30 aqui também, mais 60 vezes menos 50. Perfeito? Mais o que do ambiente. O que do ambiente que é igual a zero. Então, fazendo essas continhas aqui, gente, olha lá. 6 vezes 30, 180. 180 calorias. Mais 80 vezes 30, 2.400 calorias. 2.400 calorias. Menos 50 vezes 60. 50 vezes 60, que é menos 3.000 calorias, mais a quantidade de calor do ambiente, que é igual a zero. Soma essas brincadeiras aqui, ó, então fica 2.400 mais 180, perfeito, menos 3.000. Isso aqui dá menos 420. Então aqui, ó, menos 420 mais o que do ambiente, que é igual a zero. Então quantas calorias foram jogadas para o ambiente? Passo 420 para o outro lado, quando ele passa para o outro lado ele passa positivo, então isso aqui fica 420 calorias jogadas no ambiente e está resolvido o meu exercício. Esse exercício era bem simplesinho, né, tranquilo de ser resolvido. Certo, gente? Tranquilo, mas todos os exercícios que envolvem misturas se resolve desse jeito, né? Coloca as condições de equilíbrio, verifica aí, ó, faz uma listinha de todas as coisas que tu quer e estabelece bem, deixa bem claro o que tu tá querendo calcular. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Essa aqui é um exercício que vocês teriam que pegar alguns dados da internet, tá? Eu fiz meu dever de casa. Isso é importante porque isso aí você tem que aprender a usar a internet não só para bobagens, mas também para fazer pesquisas sérias, pesquisas da escola, né? Então, eu fiz uma pesquisa aqui porque nós temos a seguinte situação. Imaginem que nós temos então duas barras que são soldadas, né? Nós temos uma barra, essa barra aqui é a barra de cobre, que está em vermelho, e eu vou desenhar aqui uma barra em roxo, que é a barra de aço, certo? E esse aqui é aço. O que acontece, pessoal? Olha só. Uma barra de aço de 10 centímetros de comprimento, então esse cara aqui tem 10 centímetros de comprimento, é soldada pela extremidade a uma barra de cobre de 20 centímetros de comprimento. Então a barra de cobre tem 20 centímetros de comprimento. A seção reta das duas barras é um quadrado, tá? Então não é uma coisa redonda, é um quadrado. Deixa eu fazer aqui, quadradinho, para ficar digno com esse exercício, né? É um quadrado. E elas têm o que? São iguais, elas estão soldadas igualmente, certo? E elas têm lados de 2 centímetros. Então se eu olhasse de frente, é como se eu tivesse um negócio assim, 2 e 2. Isso aqui vai dar uma área, óbvio, que vocês sabem que a área do quadrado é multiplicando os lados, base vezes altura, ou o lado ao quadrado, né? Isso aqui dá 4 centímetros quadrados. Tranquilo? 4 centímetros quadrados, né?
O que diz? No aço, um extremo é mantido a 100 graus Celsius. Esse extremo aqui é mantido a 100 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Pelo contato com o vapor da água obtido por ebulição. E a extremidade livre da barra de cobre, a outra extremidade livre do cobre aqui, vou botar em vermelho para ficar bonitão, tá a 0 graus. 0 graus Celsius. Por estar em contato com gelo. Então nós temos esse lado aqui com gelo, esse lado aqui com fogo, né? Mantido a 100 graus Celsius, beleza? Com uma caloria, né? No caso. Calcule a temperatura de junção. Ele pergunta aqui, então, qual é a temperatura de junção aqui, né? Qual é a temperatura que nós temos aqui no meio. É isso. Só que o exercício ele não te dá uma informação muito importante que tu precisa, que é a informação que diz respeito a constante de condutividade térmica dos materiais. Isso que tu deveria procurar na internet, né? Na videoaula eu explico que eu tenho aquela tabelinha, né? Mas vocês poderiam escrever na internet, né? Constante de condutividade térmica, né? E aí vocês poderiam encontrar, e era bem fácil de encontrar, esse valor aqui, ó, 385 para o cobre. Para o cobre, 385 watts, vai vir numa unidade estranha, metros vezes Kelvin. Certo? Vezes Kelvin. Alguns alunos me procuraram e perguntaram, professor, que unidade é essa? Porque não é uma unidade muito usual, né? Watts, para quem não lembra, watts é energia por tempo. É caloria por segundo ou joule por segundo, tá? Para a unidade aqui, para o outro que eu vou usar, que vai ser o aço, a gente tinha um K de 50,2. Foi o valor que eu encontrei aqui, watts, metro vezes Kelvin, tá? Galera, o que eu tinha que fazer? Eu poderia transformar essas unidades aqui em coisas que tornam mais fáceis a minha vida. E para isso vocês poderiam pesquisar na internet, e existem inúmeros sites que fazem isso, que fazem mudanças de unidades. Então tem inúmeros sites que tu pode pegar aqui essa unidade de watts, metro por Kelvin e transformar na unidade que nós estávamos trabalhando. Qual é a unidade que nós estávamos trabalhando? Caloria, segundo vezes centímetro vezes grau Celsius, que é a unidade que eu passei lá para vocês quando nós estávamos estudando a parte de fluxo de calor, certo? Então como é que ficaria esses 385 aqui quando eu transformo para essa unidade? Isso aqui fica 0,92 para esse cara aqui, dentro dessa unidade, não vou escrever de novo, tá? E para o aço é 0,11. Então eu usando lá o conversorzinho, são esses valores que eu encontrava. Beleza? Para quem não lembra, a equação do fluxo é K vezes a área, né? A área vezes as variações de temperatura, temperatura 1 menos temperatura 2, né? Dos ambientes que nós temos, sobre a espessura. Né? A espessura nesse caso aqui vai ser o que? O comprimento, né? Porque o fluxo de calor ele vai vindo mais quente para mais frio, então ele vai sair daqui, certo? E vai esquentando o meu sistema e a ideia é analisar a temperatura da junção aqui. Para isso, qual é a dica? A dica é o que eu dou aqui, ó. Considere que o fluxo de calor é igual nas duas barras. Então o fluxo que vem dessa barra é o mesmo fluxo que passa por essa barra. Então o fluxo no aço é igual ao fluxo que nós temos no cobre. Beleza? Então fazendo assim, ó, fazendo dessa forma aqui, considerando o aço primeiro, como é que fica? Fica o K do aço, K vezes a área do aço sobre a espessura do aço, vezes o 100 menos a temperatura da junção. Temperatura da junção. Certo? Menos a temperatura da junção. E para o cobre, como é que fica? Para o cobre vai ficar o K do cobre, vezes a área do cobre sobre a espessura do cobre, vezes a temperatura da junção, menos 0. Tá aí. Montadinha a minha questão. Quem eu quero descobrir é a temperatura da junção, que eu chamei de T ali, né? Então a temperatura da junção, esse aqui é temp da junção, tá? Da junção. Tranquilo? Então era isso que eu tinha que fazer, né? O trabalho era buscar essas unidades na internet e calcular, né? Considerar que os fluxos de calor nas duas barras é igual. Feito isso, como é que fica, né? Então olha só, esse aqui é o aço, né? Então se é o aço, aqui é 0,11. Qual é a área? A área é a mesma, 4.
Qual é a espessura de aço que nós temos? 10 centímetros. Galera, olha a unidade está em centímetros do K, né? Então eu posso usar aqui 10 centímetros também, ó. 10 centímetros. Vezes 100 menos T. Beleza? Aqui, do cobre, 0,92 vezes 4 sobre qual é a espessura do nosso amigo cobre. O cobre tem 20 centímetros, então aqui é 20. Vezes T menos 0. Né? Esse 0 aqui eu já posso tacar fora, né? Nem considerar ele ali, porque, enfim, nós não precisaremos utilizar, porque 0 vezes alguma coisa é sempre 0. Então como é que fica a brincadeira aqui? Ó? Vamos multiplicar ali, ó, aqueles primeiros termos, 0,11 vezes 4 dividir por 10. Isso aqui dá 0,044 vezes 100 menos T, que é igual a 0,92 vezes 4 divididos por 20. Isso aqui dá 0,184. 184 vezes T. Beleza, galera? Olha só o que nós temos aqui, então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo e multiplicar aqui pelos dois, né? Então fica 0,044 vezes 100. Isso é um valor incrível de 4,4. Então isso aqui é 4,4 menos 0,044 tesão. Isso aqui é igual a 0,184 tesão. Então, se eu passar esse termo tesão aqui para o outro lado, onde está o outro termo tesão também, como é que fica? Aqui vai ficar 4,4 desse lado. Nós teremos 0,184 vezes tesão mais, passa invertendo o sinal, 0,44 tesão. Então, 4,4 é igual a 0,184 mais 0,044. Isso aqui dá 0,228 tesão. Então, o tesão vai ser 4,4 dividido por 0,228. Qual é o valor da temperatura, então, entre os extremos? 19,29. 19,29 graus Celsius, que é a unidade que nós estamos trabalhando aqui em termos dessas grandezas físicas, né? Aqui a unidade do K já estava também em graus Celsius, tá tudo em graus Celsius, então tudo certo. Tranquilo? Isso aqui poderia ser também 19,3, né? Como valor. Mas era isso que era para resolver. O grande pulo do gato era igualar os fluxos de calor. Tranquilo, gente? Mais um exercício aqui que pode ter causado um pouquinho de dificuldade em vocês. Nós temos duas barras e uma outra terceira barra sentada em cima. Só que as únicas barras que podem dilatar aqui é a barra A e B. A C ela vai ficar ali em cima, enfim, ela só pode se ajustar ali. A ideia é qual? A ideia é que as duas barras dilatem de forma que a barra C fique na horizontal. Ou seja, que o comprimento final das barras B e A sejam iguais. Ou seja, o L final de A seja igual ao L final de B. E esse aqui é o pulo do gato. Este é o pulo do gato, que os comprimentos sejam iguais no final. Para quem não lembra, a equação da dilatação linear, ela tem um formato que é L0 vezes alfa vezes delta t, delta θ, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui que é um delta L, é um L final menos um L inicial. Então, qual é o valor que tem que ser igual entre elas? O L final, né? Então, L0 alfa delta θ, né? Qual é a ideia aqui? É escrever assim, ó, deixar o LF em evidência, que aí fica isso aqui mais um L0. Certo? Que aí dessa forma eu tenho evidenciado o valor do comprimento final para a dilatação das nossas barrinhas. Beleza? E aí qual é a ideia? É igualar esses valores e ver qual é a temperatura final que elas precisam atingir para obter isso aí. Tá? Supondo que a temperatura inicial delas é de 20 graus Celsius e que o comprimento inicial da barra A é 1000 milímetros, certo? E que o comprimento inicial da barra B é 1001 milímetros. Tranquilo? Com os alfas que nós temos aqui, já dados para A e B, vamos usar
essa condição e resolver o nosso exercício. Bora? Vamos lá, então, ó. Qual é a condição? L final de A igual a L final de B. Quem é o L final de A? Vai ser esse cara aqui, ó. Tudo isso aqui, vamos lá. 1000 vezes 3 vezes 10 na menos 5. 3 vezes 10 na menos 5, que é o alfa do A, né? 3 vezes 10 na menos 5, vezes a temperatura final menos 20, né? Que é a temperatura inicial dos dois, iguais. Mais 1000. Multiplico mais, soma um 1000zinho aqui, tá bom? Que é igual a 1001. Opa, 10.001 não, é 1001. 1001 vezes 1 vezes 10 na menos 5, vezes a temperatura final menos 20, mais 1001. Tá aí, galera. Tá aí, bonitão. Vamos abrir essa galera toda aí, vamos multiplicar todo mundo e vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Olha só, a primeira parte aqui, ó, 1000 vezes 3 vezes 10 na 5. Vamos lá, 1000 vezes 3 expoente na menos 5. Isso aqui, opa, 1000 vezes 3 expoente na menos 5. Isso aqui dá 0,03. Então aqui 0,03 θf menos 20 mais 1000. Eu já vou passar esse 1000 lá pro outro lado da coisa para já dar uma brincada aqui, tá, gente? Olha só, então eu já vou botar o igual aqui e não se esqueça que eu vou passar esse cara lá pro outro lado da igualdade. Para ele já subtrair com esse cara aqui e a gente já elimina boa parte dessa questão. Então ali o resto, 1001. Agora eu estou fazendo isso aqui, ó. 1001 vezes 1 expoente na menos 5. Isso aqui é... Deixa eu botar aqui, 10, vou ter que botar em base 10. 10,01 vezes 10 na menos 3, temperatura final, menos 20. O que sobrou? Mais 1001 menos 1000. Que a gente já pode somar esses dois caras aqui e já elimina essa brincadeira, tá? Aqui fica 0,03 θf menos 0,03 vezes 20 menos 0,6, que é igual a 10,01 expoente na menos 3. Então isso aqui é 10,01 vezes 10 na menos 3 θf menos multiplicação por 20. Isso aqui é 200,2 vezes 10 na menos 3. Beleza? Beleza? O que sobrou aqui? Aqui sobrou 1, né? 1001 menos 1000, 1001. 1. Tranquilo, belezinha. O que eu vou fazer aqui? Os que tem θf eu vou passar para esse lado e os que não tem θf eu vou passar para esse lado. Que a gente consegue resolver isso aqui. Então fica 0,03 θf menos 10,01 vezes 10 na menos 3 θf, que é igual a 0,6 que passa positivo, mais 200,2 vezes 10 na menos 3, mais 1. Somar todo mundo aqui, ó, somar os θf e os que não são θf. Então fica 0,03. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que nós temos. Aqui nós temos um problema de sinal. Sabia que tinha um sinalzinho errado aqui. Aqui nós temos um menos. Esse aqui é menos, tá? Então fica 0,03 menos 10,01 expoente na menos 3. Então isso aqui vai dar 0,01999. Isso aqui vai dar 0,002. 0,02 θf, que é igual a 0,6 menos 200,2, meu Deus, 200,2 expoente na menos 3 mais 1. Isso aqui dá 1,39. 1,398.
1,39. Opa, deixa eu botar a vírgula certinha aqui, gente. 1,39. Eu vou botar todas as casas aqui, ó, porque depois para melhorar o nosso arredondamento, tá? Qual é a temperatura então? 1,3998 divididos por 0,02. Qual é a temperatura então, meus queridos? Vamos ver aqui. 69,99, ou seja, 70 graus. A 70 graus Celsius, as duas barras terão o mesmo comprimento. Essa é a ideia. As duas vão sofrer a mesma variação de temperatura. Só que elas vão dilatar diferente. Por que elas vão dilatar diferente? Porque elas têm coeficientes de dilatação diferentes. Os alfas são diferentes, né? O alfa do A é muito maior que o alfa do B. Então ele vai dilatar mais. Então quando no momento que ele dilatar mais e eles atingirem o mesmo comprimento, a temperatura é 70 graus. E aí a barra C vai estar retinha. Essa é a ideia do exercício. Tem que tomar cuidado para quê? Para não se perder nessas vírgulas, nesse monte de zero que tem aí, tá bom? Às vezes é mais importante tu passar para a base 10, que fica mais fácil de resolver. Tá certo, gente? Tranquilo? Seguindo. Ó, o último exercício aqui de mudança de fase. Como é que nós vamos resolver esse exercício? Eu chamo a atenção aqui, ó, já de primeira, que esse eixo aqui, esse eixo de unidades, ele está em 10 na 3. Então, qualquer valor que nós temos aqui, nós temos 10 na 3 calorias. Tá? A pergunta é, o gráfico a seguir mostra a curva de aquecimento de certa massa de gelo. Determine a temperatura T0 e a temperatura T1 que nós temos aqui. Tá? E aí ele dá o calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão, etc, etc. Tá? Bom, vamos pensar uma coisinha primeiro. Calor sensível é aquele calor que há mudança de temperatura, né? Esse é calor sensível. Calor sensível. O calor latente é aquele que o objeto ele está absorvendo energia e ele está mudando de fase. E quando ele está mudando de fase, não há mudança de temperatura. Então isso aqui é Q M vezes L. Tranquilo? Beleza? Show, né? O que nós temos aqui? Nós temos alguns valores, nós não temos nenhum valor de temperatura, nós sabemos que em zero ele está mudando de estado físico, né? Está fazendo fusão, isso aqui é água, né? Então ele está fazendo fusão aqui. E quando ele faz essa fusão, a gente está vendo que a quantidade de calor absorvida está dentro desse intervalo de 2 a 6. Significa que ele consumiu para fazer fusão 4 vezes 10 na 3 calorias. Ele absorveu 4.000 calorias para fazer essa fusão. É isso que o gráfico está te mostrando. Para que isso é importante? Para saber T0 e T1? Porque eu preciso, para calcular os outros valores de temperatura, eu preciso da massa. Eu não sei qual é a massa envolvida. Mas se eu pegar o valor ali da latência, que não há mudança de temperatura, mas que eu sei a quantidade de calor, e eu sei qual é o calor de fusão do gelo, eu consigo a massa. E com a massa eu obtenho os outros resultados. Certo? Então vamos lá. Então, ó, o Q da fusão é 4.000, a gente já viu, né? Então isso aqui é QM vezes L, a gente já sabe, ele já está escrito, não vou repetir. Então eu tenho 4.000 aqui, eu tenho a massa e a latência de fusão, que é 80. Então qual é a massa? 4.000 sobre 80. Isso aqui corta os zeros e a massa envolvida, então quanto que é? É 50, eu acho, hein? 400 por 8? 50. Só para conferir aqui, né? 50 gramas. Então a massa, gente, ela não muda. Eu vou mudar de fase, mas a massa não vai evaporar, né? Não vou perder massa ali pro ambiente. Então a massa se mantém constante. Então eu posso obter agora os outros valores. Olha só. Primeiro, o calor sensível do gelo. Vou saber aqui qual é o valor de T0, tá? Vou descobrir T0. Então aqui, quando ele era gelo. Quando ele era gelo, a gente tem então os 50 gramas de gelo. Nós temos que o calor específico do gelo é 0,5 e a gente sabe que a temperatura final dele era 0. E qual é a temperatura inicial? Não sei, é isso que eu quero descobrir.
Quando ele passa para ser gelo, olha só a quantidade de calor que ele absorve. Ele absorve 2.000. O Q aqui de gelo é 2 vezes 10 na 3 calorias, 2.000 calorias. Então, ó, olhando o gráfico, né? Olha só, ele estava em 0, olha o eixo, 0 e parou em 2.000 calorias. Então eu vou ter aqui, ó, 2.000, 50 vezes 0,5 vezes 0 menos T0, certo? O 0 aqui vai morrer porque eu não vou usar, né? E aí como é que fica? Fica 2.000. 2.000 que é 50 vezes 5. Isso aqui dá 25 T0. Então o T0 vai ser 2.000 por 25. 2.000 divididos por 25, isso aqui dá 80 graus, certo? Então aqui no caso, né, dá negativo, porque senão vocês observarem que é menos, né? Menos, e é óbvio que tem que dar negativo porque isso aqui é gelo. Então, menos 80 graus Celsius estava esse gelo, tá? Essa é a ideia. E depois, gente, aqui olha só. Quanto que de calor que ele absorve aqui para chegar na temperatura? Mais 2.000 calorias, né? Ele vai absorver mais 2.000 calorias. Então, o calor quando ele é água é 2.000 calorias também. Foi isso que ele absorve. De 6 a 8 nós temos um intervalo de 2. E o eixo nos diz que isso aqui é 10 na 13, então 2.000. Então isso aqui fica 2.000. A equação é a mesma, é os 50 gramas. Agora o calor específico mudou, é 1 vezes a temperatura que eu quero descobrir, né? T1, eu chamei de T1 ali, né? T1. Deixa eu botar aqui T1. Menos 0, que é a temperatura que quando ele acaba a fusão, a água está a 0 graus. Quando ela termina a fusão, tá? Então isso aqui é 2.000, que é 50 vezes T1. O 0, obviamente, 50 vezes 0 é 0, nem vou repetir. Então isso aqui é 2.000 divididos por 50, que é igual a T1. Então T1 vai ser igual a 40, né? Se não me engano aqui, se tudo der certo, acredito que seja 40. 200 por 5, 40. Incrível, né? Temperatura de 40 graus Celsius. Que bonito, que bacana, né, gente? O exercício ele dá medo, mas se vocês começarem a fazer ele aos pouquinhos, né, fazendo passo a passo, colocando os dados que tu tem, pensando sobre o exercício e exercitando, porque quanto mais tu exercitar, eu não tenho uma criatividade infinita, gente. A minha criatividade, ela é curta dentro da matéria, então os exercícios vão se repetir. O estilo dos exercícios, né? Então, se tu sabe resolver um exercício como esse, se aparecer uma coisa parecida, meu Deus, eu já fiz isso aqui, eu já sei como é que resolve, beleza? Por isso que precisa exercitar. Então, galera, a aula de hoje era uma aula extra, uma aula rapidinha sobre alguns exercícios que eu classifiquei como sendo mais interessantes, né? Pra gente discutir aqui nessa aula e ajudar vocês nas soluções das tarefas, tá? Segunda-feira então temos avaliação, não fiquem parados, tem que estudar, tá? A gente não tá de férias, mas logo poderemos estar daqui a 2 semaninhas aí, né? Quando a gente acabar esse primeiro semestre, a gente vai ter um descansinho aí, vocês vão poder respirar, vão poder falar com os contatinhos, vão poder jogar, vão poder fazer o que vocês quiserem nesse tempo. Tá bom, gente? É isso, se cuidem, tá? Estudem, pelo amor de Deus. Um abraço e tchau pra vocês.